Nesse vídeo vamos fazer mais um desafio aqui na plataforma Exercism. No vídeo anterior, enviamos o nosso primeiro desafio, o Hello World. Foi muito tranquilo, é claro. E agora, como ele foi aprovado, podemos marcar como concluído e seguir para a próxima etapa. Essa plataforma tem a vantagem de compartilhar com a comunidade as suas soluções e tomar feedback. Você que está começando na área, isso é muito valioso. É o que eu quero fazer aqui com você. Poder trazer experiência e compartilhar formas diferentes de pensar em como criar o seu código. Vamos confirmar então para ficar compartilhando tudo o que criarmos. Vou clicar agora para ver os conceitos. Ganhamos nosso primeiro joinha. Se você chegou nesse vídeo, eu acredito que está interessado em se tornar um bom desenvolvedor. Deixa aqui nos comentários, quero conhecer vocês. Hoje você está estudando, está trabalhando, já trabalha na área? Qual é o seu nível de conhecimento? Compartilha aqui comigo. Se tiver alguma dificuldade que você está tendo e precisar de ajuda, deixe nos comentários. Se estiver dentro do meu alcance, eu terei o maior prazer em ajudar. Vamos agora para o próximo exercício. Birdwatcher. Esse segundo exercício, ele está focado em a gente aprender a trabalhar com arrays, loops, utilizando for, ou loops utilizando for each. O array, ele é uma forma de você armazenar uma lista de dados, de diversos tipos de dados diferentes. E você consegue percorrer essa lista de dados de duas formas, por exemplo. Existem mais, mas nesse exercício ele está se apegando a duas formas. Você pode utilizar um for, que vai percorrer todos os itens te mantendo um índice, para você saber em que posição que está, ou um for each, que vai interagir item a item, já te entregando esse objeto em memória. Se você ainda não está muito familiarizado com todos esses termos, não se preocupe. A gente vai desenvolver e eu vou explicando cada etapa que foi feita. Numa estrutura de dados do tipo array, ela pode ter 0 ou mais elementos nessa lista. Então, quando você utiliza um array, você precisa definir o tamanho que ele vai ter, e todos os elementos desse array são do mesmo tipo. Por exemplo, se for em texto, todas as posições desse array vai guardar um texto. Se for número, a mesma coisa. Pode guardar data, pode guardar um objeto, sempre do mesmo tipo. Vamos entender um pouquinho o código. Essa sintaxe indica que está sendo criada uma variável, e uma variável é um local da memória para você guardar a informação. Então, a gente trabalha com computadores, o computador tem a memória RAM. Essa memória ela é volátil, quer dizer que quando desliga o computador ela se apaga, diferente de um SSD, de um HD, onde aquela informação ela não é volátil, ela permanece mesmo com o computador desligado. E tudo que você cria de variável fica nessa memória RAM, que é uma memória muito rápida, de fácil acesso para o computador. Então, nesse momento, a gente está explicando para o código que a gente quer criar uma variável chamada toInts. Ela vai ser do tipo inteiro, vai trabalhar só com números inteiros, e vai ser um array. E eu já estou definindo como um novo int, que é um array de duas posições, porque todo array você já precisa definir a quantidade de posições que ele terá. E depois, para você fazer a atribuição, você consegue falar qual índice você quer atribuir e o valor. E para fazer uma comparação também. Um igual significa que você quer pegar o valor 8 e guardar nessa posição do array. Dois iguais significa que você quer comparar se o 8 é igual ao que está guardado aqui. Muito importante esse detalhe. Para ficar mais prático, tem alguns atalhos da sintaxe do C# para você conseguir criar mais rápido suas informações. Por exemplo, ao invés de definir o tamanho, eu já posso passar os valores que estarão dentro. Então, essa variável toIntsB1, naturalmente ela tem 3 posições, porque ela recebeu 3 posições. Eu poderia até omitir o int, porque como eu estou passando 3 números inteiros, a linguagem já sabe que isso daqui é um inteiro e foi definido no início da sintaxe. E resumindo ainda mais, eu poderia simplesmente passar entre chave os valores desse array. Agora, em relação aos loops, esse é um exemplo de for. Lembra que eu falei no começo do vídeo que teríamos um index para a utilização de um for? Então eu consigo criar um laço que ele vai percorrer da posição 0 até a posição dessa seguinte regra, que no caso é enquanto i for menor que 5.
Então ele vai de 0, vai passar 0, 1, 2, 3, 4 e ele para de percorrer. Essa sintaxe de System Console Write é para escrever o número que está sendo tratado em cada volta. Debugando fica mais tranquilo de você entender, porque você consegue ver o sistema passando linha a linha e voltando e atualizando esse valor. Essa primeira parte do for é a criação da variável. Então a variável i vai nascer na nossa memória com o valor 0. Toda vez que ele termina o bloco, ele avalia o i é menor que 5. Se é, ele vai fazer o próximo passo, que é i mais mais. I mais mais significa somar 1 ao próprio valor de i. Se ele era 0, ele vai passar a ser 1. E ele vai fazer de novo, vai passar a ser 2, 3, 4. Quando ele for 5, essa cláusula deixa de ser verdade. E ele continua o código parando. Aqui a gente tem um exemplo do resultado que vai escrever no nosso console. O for each loop ele é muito prático. Diversas vezes eu prefiro a utilização dele. Por exemplo, foi criado aqui um array de char. Char significa que você vai ter um tipo de dado que aceita apenas um caractere. Quando você trabalha com mais de um caractere, você utilizaria string. Então, no caso aqui, voyels são as vogais. Então, A, E, I, O, U. Para não ter que ficar percorrendo por um for e descobrindo qual posição do index que a vogal está, para identificar ela, o for each ele já percorre cada um desses itens preenchendo a variável char com o item. Então na primeira rodada ele vai fazer com A, depois com E, depois com I, depois com O, depois com U, e ele já sabe que tem que acabar porque acabou a lista. Fica mais simples a sintaxe. Quando você não precisa saber o index, no caso o i, é aconselhável utilizar o for each. Bom, vamos agora entender o nosso desafio. Bom, eu sou um observador de pássaros e eu fico monitorando quantos pássaros têm visitado meu jardim nos últimos 7 dias. Para cada pássaro eu tenho 6 tarefas a fazer. Primeiro eu preciso checar quantos pássaros por dia visitaram o meu jardim na última semana. E isso vai ficar dentro do método last week. Depois eu preciso implementar um método que volta quantos pássaros visitaram o meu jardim hoje. A terceira ação é o método que me permite aumentar o número de pássaros que visitaram hoje. O quarto passo é o método para verificar se tem algum dia que não teve nenhum pássaro visitando. O quinto é para eu conseguir contar quantos pássaros visitaram o meu jardim desde o começo da semana, mas podendo limitar o número de dias que eu vou olhar. E o sexto é uma contagem de quantos dias estava lotado o meu jardim. E a identificação para lotado é mais de 5 pássaros. Dúvidas até aí? Vamos colocar a mão na massa? E agora é mão na massa. Esse desafio já vem com uma classe bird count. E para que serve uma classe, né? Você consegue criar a classe para ir dando uma forma para o que você está desenvolvendo. Pensa que uma classe é como se fosse um objeto. Se for trazer para o mundo real, a gente poderia ter uma classe que fosse automóveis, derivações dessa classe como um palio, um fox. Então a classe serve para representar coisas. Super importante para a programação moderna, pensando em polimorfismo. Provavelmente a gente vai entrar nisso mais para frente. Por enquanto, vamos entender que uma classe serve para fazer essa definição de um objeto. O using, no caso aqui com system, ele está focado em trazer coisas do framework para ser reutilizado. Quando você vai programar, você não vai criar tudo. Você tem muita coisa já pronta que você vai reutilizar. E trabalhando com .NET, a gente já tem coisas como o tratamento de dados, utilização de listas, que já estão com comportamentos prontos e iremos utilizá-los para facilitar o nosso desenvolvimento de software. Então, nesse desafio, temos um array de int, por enquanto vazio, que é chamado de birds per day, são os pássaros por dia, né? Já temos algumas coisas implementadas. Quando você tem um método público, que o nome dele é o mesmo nome da classe, isso é um construtor. E o método construtor, ele automaticamente
é o primeiro a ser executado quando você usa essa classe, quando ela nasce, você cria a instância da classe. E o código está definindo que esse método sempre tem que começar recebendo um array de int com os valores de pássaros por dia. E aí ele vai guardar isso nesse campo privado, que quando o campo está privado, nada fora dessa classe vai conseguir enxergar ele, só se ele for público, teria essa visão. E vai ficar guardada essa informação aqui. Então se eu passar 7 dias da semana preenchido nessa variável, ela vai guardar no campo privado. Por que guarda isso dentro da classe? Para ficar acessível para os demais métodos. Essa notação de throw new not implemented exception é um lançamento de uma exceção que só para lembrar que não foi implementado ainda o código daquele método. Então os demais métodos que são solicitados como last week, today, increment today's count, has day without birds, count for first days e busy days, todos eles estão faltando a implementação. E aqui ao lado temos a mesma explicação que falamos anteriormente. Lembrando do vídeo anterior, estamos trabalhando com um TDD, Test Drive Domain. Então todo o nosso trabalho é baseado em testes unitários, que a ferramenta já constrói para nós e podemos executá-los através do Run Test. Para esse desafio foram criados 6 testes diferentes, um para cada método, e podemos utilizá-los como guia para o nosso desenvolvimento. Sempre quando você for trabalhar, você pode criar um projeto de teste, criar os seus testes já com a expectativa de cada resultado da execução daquele método e depois desenvolver os códigos para atender essas expectativas. Isso facilitará bastante a construção do seu código de uma forma limpa, clean code, desacoplado, estruturado para ser testável e já ficando íntegro, com validação automatizada após a sua conclusão. Bom, pessoal, mas desse ponto em diante eu não vou mais usar o editor online. Vai ser muito melhor e mais produtivo utilizar o próprio Visual Studio. Seguindo os passos da plataforma, você consegue instalar o CLI e manter mapeado todos os exercícios que você está fazendo no seu ambiente local para que eles possam ser submetidos para avaliação. Eu já fiz esse passo a passo. Se você tiver interesse em fazer, está bem tranquilo seguir o tutorial através dessa instalação e depois você pode fazer o mapeamento do exercício que você está atuando. A plataforma é bem completa, ela tem informações sobre todos os detalhes que você precisa saber para conseguir atuar dessa forma. E quando a gente terminar de desenvolver, através da linha de comando, a gente vai conseguir submeter o exercício. Mas vamos ao que interessa. Agora já com o projeto no Visual Studio mapeado. Aqui no README a gente tem todas as informações sobre o desafio, step 1, 2, 3 que vamos implementar. Temos também todos os testes unitários. Isso é melhor do que um online. Você pode ver a implementação claramente dos testes unitários e poderá colocar breakpoints para acompanhar o debug de cada teste unitário sendo executado. Através do menu Test Explorer é possível ver todos os testes e executar todos de uma vez. São 11 testes que foram criados. Se a gente executar agora, todos têm que falhar porque não fizemos nenhuma implementação. E vamos começar a pôr a mão na massa para resolver essas implementações de cada método. Começando pelo last week. Mesmo estando no README, ainda acho que nessa tela é mais amigável para você acompanhar o desafio. Esse método last week, ele é estático. Isso quer dizer que todas as instâncias dessa classe terão acesso à mesma informação. Mesmo sem criar a instância da classe, é possível pegar a informação de como foi a semana passada. Vamos à implementação. Ele é um método público, então ele pode ser acessado externamente. Ele é estático,
não é necessária instância de objeto para conseguir acessá-lo. Ele retorna um array de números inteiros. Então vamos escrever que o nosso método vai retornar um novo array de números inteiros com esses valores, um para cada dia da semana. Quanto à remoção do tipo, também é aceito e pode ser simplificado dessa forma. Fizemos a implementação, vamos rodar o teste? Primeiro teste passou, last week está implementado corretamente. Seguindo com o nosso desafio, agora precisamos implementar o método today. Então esse método volta a informação de quantos pássaros foram no jardim hoje. Lembrando que a lista está ordenada sempre sendo o primeiro elemento o dia mais no passado e o último o mais recente. Então o último é o dia de hoje. Sabendo dessa informação, podemos retornar as informações que estão em birds per day, a última informação. Mas vamos pensar, e se essa lista por algum motivo tivesse vazia? O acesso à última informação não ia funcionar. Então, caso tenha dados, a gente volta à última informação. Se não, é zero sempre. Vamos ver se a nossa implementação funcionou. Os dois métodos de teste unitário funcionaram para o método today. Vamos para o próximo. Agora precisamos ter como aumentar a contagem de pássaros identificados naquele dia. Nesse caso, temos o método void. Ele não retorna nada, ele só precisa afetar nossa listagem de pássaros. Vamos pegar a nossa listagem de pássaro, vamos identificar a última posição e somar mais um. Com essa sintaxe, uma vez que todo array começa na posição 0, então eu consigo saber minha última posição. Só que o length me volta o tamanho do array. Então no caso esse array ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tamanho dele é 7. Só que a última posição é a 6, porque ele começa no 0. Por isso do menos 1. Com muita experiência de programação, você nunca mais erra isso, já fica costumeiro. E o mais é para somar ao próprio valor mais 1. Vamos ver se isso funcionou. Funcionou. Ambos os testes unitários passaram. Agora a quarta tarefa, ela só avisa se teve algum dia que não teve pássaros no jardim. Podemos pegar a nossa lista de pássaros e aplicar uma condição. Se tem algum item nessa lista que seja igual a 0. Se tiver algum item nessa lista que seja igual a 0, ele vai voltar uma informação booleana, que é true ou false. Seria verdadeiro ou falso. No caso, se algum dia for igual a 0, ele vai voltar verdadeiro, que é o esperado. Vamos testar. Mais 2 testes com sucesso. A quinta tarefa, nós precisamos contar o total de pássaros desde a data mais antiga que a gente tem, mas com um detalhe. Nós vamos receber um limite de dias que podemos contar. Então vamos retornar do birds per day and take number of days
e depois uma soma. O take, ele vai pegar desse array apenas o número informado. Então, como já está na ordem certa do passado para o presente, ao passar um valor aqui em take, ele vai pegar, tinha 7, mas eu passei 4, vai pegar apenas os 4 e somar. Vamos testar. Passou mais 2 testes. Agora, nossa última tarefa. Precisamos identificar quantos dias estavam lotados de pássaros na semana. Vamos retornar os dias aonde tínhamos 5 ou mais pássaros. E pra gente o que interessa aqui é a quantidade de dias e não a soma dos pássaros. E por isso usamos o count nessa situação. Perfeito. Com essa implementação foi possível atender todos os cenários de teste mapeado. No seu dia a dia, agora você poderia pensar em mais testes para tentar achar situações que esses códigos não estão cobrindo. E assim quebrar os códigos e efetivamente criar testes para aumentar a robustez da sua entrega. Agora eu vou submeter. Perfeito, pessoal. Exercício submetido e já aprovado. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar. Deixe nos comentários feedbacks, dúvidas, qualquer ideia que possa melhorar os próximos vídeos. E até o próximo desafio.